Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula aqui do curso de Anatomia, Organografia e Sistemática Vegetal. Eu mencionei na última aula, essa aula que nós acompanhamos do professor Gregório Secantini, a respeito da morfologia das flores e alguma coisa assim, questão da fecundação, tipo de polinização, essas coisas, que vocês já deveriam ter visto isso em outras disciplinas, mas vamos dar uma relembrada para vocês sobre isso. Tá? E vamos falar um pouco sobre a sexualidade das flores, tá? Sobre essa questão de flores hermafroditas, né? Flores que apresentam os dois sexos em uma única flor, flores masculinas, flores femininas, dois tipos de flores numa planta, um tipo único de flor numa planta, ou plantas com flores só masculinas, plantas com flores só femininas. Vamos falar um pouco sobre isso com vocês agora. Novamente nós vamos acompanhar aqui o material do professor Gregório Secantini, tá? E vou fazendo as intervenções à medida que eu achar necessário. Então vou fechar aqui novamente minha tela e vamos ao vídeo. Bom, um outro aspecto que a gente tem que entender é a respeito da sexualidade das flores e das espécies. Então eu posso ter flores que nós chamamos de monoclinas. O que quer dizer monoclina? Quer dizer que tem os dois gametófitos, portanto os dois sexos, num leito só, numa cama só. Cline quer dizer leito. Então o que ele está falando dessa flor monoclina? Na verdade é uma flor que apresenta os dois sexos, masculino e feminino, ou seja, é uma flor hermafrodita, apresenta os dois sexos em uma única flor. São as flores mais comuns que a gente está acostumado a ver, aquela flor clássica dos livros. É aquela flor que tem lá um ovário, né, ou muitos, e tem estames. É aquela flor bem didática. Em corte a gente vê o ovário no meio e numerosos estames ao redor. Então, aquela é a flor monoclina. Aqui temos exemplos de flores monoclinas. Quando a flor é monoclina, nós dizemos que a espécie é hermafrodita. Então veja, aqui eu tenho estames por fora, numerosos, e pistilos livres entre si no interior. Uma flor monoclina. Aqui é a mesma coisa. Agora, existe uma outra situação em que eu tenho flores diclinas, ou seja, em dois leitos. A espécie vai ser chamada monóica quando essas flores pistiladas e estaminadas estão no mesmo indivíduo. Olha só que interessante agora. Agora nós estamos falando sobre flores diclinas, ou seja, flores, né, em que cada um dos sexos está numa flor separada, ou seja, nós temos uma flor com estrutura reprodutiva masculina, só a estrutura reprodutiva masculina, né? Caso exista feminina, ela não funcional, ou seja, ela não funciona, ela está lá atrofiada, não tem função. E caso exista uma estrutura masculina numa flor feminina, também não tem função. Então nós temos flores reprodutivas com os órgãos masculinos, os estames, tá? E nós chamamos de flores estaminadas, e nós temos flores com órgãos reprodutivos femininos, nós chamamos flores pistiladas, tá? São flores que apresentam apenas o órgão reprodutivo feminino. Se existir o masculino, esse não tem função, ele está lá atrofiado, sem função. Tá? E quando esses dois tipos de flores existem na mesma planta, prestem atenção, quando esses dois tipos de flores existem na mesma planta, nós chamamos essa planta de monóica, ou seja, uma única planta apresenta dois tipos distintos de flores. Tá? Então, uma espécie monóica, uma planta monóica, é a planta em que existem na mesma planta flores masculinas e flores femininas. Tá? É o caso do metópio. Então eu tenho uma flor masculina, ou melhor ainda, dizer uma flor estaminada, ela só tem estames, ou pelo menos só tem estames funcionais. Ela pode até ter um ovário não funcional. E essa flor aqui é uma flor feminina ou uma flor
pistilada, ela só tem pistilos e não tem estames. Nesse caso, uma planta aí muito comum, a poinsettia ou alegria de salão, né, a eufórbia, nós temos essa estrutura vistosa que é formada por brácteas e que tem uma inflorescência muito curiosa. Na verdade, as flores são muito reduzidas aqui e essa flor ela tem uma inflorescência complexa, em que isto aqui é uma flor feminina, olha aqui, com um ovário. As flores masculinas são representadas basicamente por pequenos estames e tem um grande nectário aqui. Então, isso tudo é uma inflorescência chamada ciátio e essa é uma espécie, portanto, monóica. Agora, nós podemos ter coisas mais vistosas, como no caso das abóboras. Então, na aboboreira, nós temos flores masculinas muito grandes, flores femininas muito grandes também. Aqui eu já vejo uma abobrinha se formando. Muito bem. Então, existem casos em que as flores de sexos separados estão na mesma planta, mas existem casos que elas estão em plantas diferentes. Olha agora, pessoal, o que ele comentou anteriormente, né? Que as espécies monóicas são as espécies onde a planta, né, as espécies vegetais, onde eu tenho as flores com sexos diferentes, ou seja, flor feminina e flor masculina, na mesma planta, tá? Agora, ele vai falar sobre um novo tipo de vegetal, ou seja, os vegetais que têm sexos diferentes, ou seja, uma planta apresenta apenas flores masculinas e a outra planta apresenta apenas flores femininas, tá? Nós damos o nome a isso a espécies dioicas, ou seja, existe a planta macho e existe a planta fêmea. A planta macho é aquela planta que tem flores com estruturas reprodutivas masculinas e a planta fêmea é aquela planta que apresenta flores com estruturas reprodutivas femininas, tá? Então, a planta fêmea é a planta que vai formar as sementes. E aí nós vamos dizer que essas espécies são dioicas, duas formas. Vejam o caso da amora. Na amora eu tenho uma árvore que possui flores masculinas, flores em amentilhos, esse tipo de inflorescência, que solta, que balança e libera pólen transportado pelo vento, que vai cair em outra planta com flores femininas. Essas flores têm estigmas plumosos que melhor capturam pólens vindos pelo vento e isso dá origem às amoras. Essas duas flores estão em plantas diferentes, então é uma espécie dioica. Já me ocorreu de uma pessoa chegar para mim, professor, eu tenho uma amora, está dando problema, eu comprei a amora, mas nunca deu amoras, a árvore está grande e não dá amoras. Por que não dá amoras? Porque ele comprou uma árvore masculina. Você tem que comprar uma árvore feminina e tem que ter uma árvore masculina por perto. É o mesmo. Olha só que interessante, hein? Então, pessoal, olha aqui um exemplo clássico da aplicação desses conceitos. Fruticultura, pessoal, fruticultura, tá? Existem plantas, no caso das espécies dioicas, existem plantas masculinas, ou seja, são plantas que só vão formar flores com estrutura masculina. Quer dizer o quê? Planta masculina não vai formar fruto e semente. Entenderam? Por quê? Porque o fruto só é formado a partir do momento que ocorre a fecundação. A fecundação só ocorre se dentro daquela flor existir ovário e dentro do ovário existir um óvulo que será fecundado. Como existir óvulo e ovário dentro de uma flor feminina? Impossível. Ou minto, dentro de uma flor masculina, vamos corrigir. Então, plantas masculinas não têm estruturas reprodutivas femininas. Então, plantas masculinas, ou seja, plantas que só possuem flores masculinas, nunca produzem sementes e frutos. Entendido isso? Porque não ocorre fecundação nessas plantas, ou seja, elas servem apenas para disseminar o pólen. Tá? Existem N casos. Um exemplo mais clássico na fruticultura chama-se mamão, o mamoeiro. Vocês já ouviram falar N vezes. Tem mamoeiro macho e tem mamoeiro fêmea. Essas palmeiras que nós temos plantadas aqui na frente da escola, que eu e o professor Reinaldo plantamos aqui, ó, essas palmeiras bonitas de folha cinza azulada, que são chamadas de palmeira azul, essas palmeiras também existem palmeiras machos e existem palmeiras fêmeas.
Então é comum o pessoal que tem essas palmeiras em casa falar assim, nossa, eu tenho uma palmeira dessa, mas ela nunca deu semente, não forma semente, eu não sei o que está acontecendo. É porque aquela planta é macho. E se você tiver uma fêmea, essa sim formará sementes, né? Formará frutos e sementes. Mas, no entanto, tem que existir algum macho nas proximidades para que ocorra a polinização, posteriormente a fecundação e formação do fruto e da semente. Tá? Então, na fruticultura, espécies dioicas, é importante que eu tenha uma planta macho para disseminar o pólen para as plantas fêmeas que eu vou ter que ter ao redor serem polinizadas e formarem frutos e sementes, tá? O mamoeiro é o exemplo clássico. Eu tenho que ter plantas de mamão fêmea, preferencialmente, a maioria das plantas tem que ser fêmea. Por quê? Porque é elas que vão produzir o mamão. Mas eu tenho que ter algumas plantas macho no meio da lavoura, para quê? Para que ocorra a disseminação do grão de pólen, tá? Então essas são as chamadas plantas dioicas, ou seja, eu tenho uma planta que só produz flores masculinas e eu tenho uma planta que só produz flores femininas. As plantas que produzem flores femininas é as que vão produzir os frutos e as sementes. Mesmo caso do kiwi. Então, o kiwi actínia, ele tem flores masculinas e flores femininas, em plantas diferentes. Como essa é uma espécie de interesse comercial, hoje já até é vendido kiwi enxertado. Você pode ter uma planta em que enxertaram lá uma planta masculina sobre a planta feminina. Claro, elas não cruzam, o cruzamento se dá pelo pólen, mas você pode comprar uma planta de kiwi que tem um ramo de planta masculina. E aí, quando você tiver as duas flores, você pode ter a polinização. Então, em síntese, os carpelos e os estames são folhas modificadas que portam esporângios. O androceu é o conjunto das partes masculinas, o gineceu é o conjunto das partes femininas. O ovário pode ser súpero se não houver hipanto, ou se ele existir, se houver hipanto e ele for livre do hipanto. Mas o ovário é ínfero se ele tiver soldado a um hipanto. As flores podem ser monoclinas, quando nós temos os dois sexos na mesma flor, ou diclinas, quando eu tenho sexos diferentes em flores diferentes.